Que é impressionante. O dia que você estava lá, aconteceu na Igreja Batista. Você está falando há 20 anos atrás, não é isso? Isso. 20 anos atrás. Isso. Eu estava agora em Espírito Santo, faz 20 dias, e aconteceu a mesma coisa. Eu estava na divisa entre Argentina, Paraguai e o Brasil, Foz do Iguaçu, a mesma coisa. Isto para mim se tornou assim tão impactante, porque eu creio. Eu amo. E pedras também acontece? Muitas. Isso, na verdade, irmão, é uma testificação e a manifestação. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Quando você traz o céu na tua casa, o que acontece no céu vai acontecer dentro da tua casa. Não haverá mais brigas, enfermidade, medo, ansiedade, depressão. No céu tem pedras preciosas? Tem. No céu tem ouro? No céu tem paz? No céu tem alegria? Tudo isso vai acontecer com você. Isso é maravilhoso. Só que as pessoas ficam questionando porque não tem experiência. Sabe, eu estava pregando, sabe aonde? No Peru. No Peru. E havia uma multidão de pessoas céticas, muito cética. Muito cética. E eu aprendi uma coisa, não existe lugar difícil, existem lugares onde o preço não foi pago. Para mim não importa qualquer lugar. Porque se eu estou ali, eu sei que é Deus que me levou, porque eu oro muito para que isso aconteça. E eu sei que Deus vai se manifestar. E eu estava ministrando, eu percebi a dureza do coração das pessoas. Só que na minha frente, na primeira fileira, tinha uma pessoa numa cadeira de roda e tinha um senhor bem vestido, muito bem vestido, mas muito bem vestido na primeira fila. Só que a boca dele estava totalmente torta. Aí eu disse assim, o que aconteceu com o senhor? Ele disse assim, eu tive um derrame facial, fazem 8 anos que eu como comida batida, porque eu não posso mastigar, tem que sugar. Suba aqui, senhor. Ele subiu no altar. Quando ele subiu no altar, eu impus as minhas mãos, a boca dele veio no lugar, nascia na hora. E não somente a boca dele veio no lugar, mas Deus colocou 2 dentes de ouro na boca dele, na frente de todo mundo. E aquela mulher que estava na cadeira de roda, eu disse para ela, seu pai é falecido? Sim. Por que eu estou perguntando isso? Porque seu pai violentava você toda a sua infância e toda a sua adolescência. E você precisa de uma libertação. Ela começou a gritar no espírito. Foi curada instantaneamente. Então, quando as pessoas veem essa dimensão da manifestação de um reino presente, muitos se assustam, porque não estão acostumados com isso. Mas muitos se rendem. E é interessante, por quê? Porque as nossas ministrações, tanto escola como cruzadas, há uma evidência muito clara de sinais, prodígios e maravilhas. Eu tenho mais de 500 mil milagres registrados, irmão. E se você ver na Bíblia, eu tenho tempo para falar algo agora para vocês? Tem muito tempo. Você que está nos assistindo, preste bem atenção. Na época de Jesus, eu conheço Israel há 30 anos. Se você for a Israel hoje, eles não creem que Jesus é o Messias. Eles rejeitam, até hoje. Eles estão esperando o Messias. Existem algumas evidências que eles estão esperando o Messias. Na época de Jesus, eles estavam esperando o Messias. E havia 4 evidências características que testificavam que o Messias estaria presente. 4? 4. Tá? Um leproso ser curado. Um cego de nascença ser curado. Um morto que tem que estar morto 4 dias. Não pode ser 3. Não pode ser 2. Porque na cultura judaica a alma fica no corpo até 4 dias. Teria que ser no 4º dia. E uma pessoa endemoniada, surda, ouvindo e falando. Endemoniada. Muito bem. Mateus capítulo 8. Jesus está no Monte das Bem-aventuranças. Eu amo ali. Ensinando a palavra. Pregando a palavra. Ensinando e pregando. Porque o ministério dele era muito simples. Ele ensinava a palavra, ele pregava a palavra, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios. É muito simples. É muito simples, cara. E as pessoas ficam inventando modas. É muito simples.
Ele desce do monte, não na frente da multidão, Mateus capítulo 8, e ele se depara com o leproso. Pode ler na tua casa, Mateus capítulo 8. E aquele leproso, cara, ele estava ouvindo a palavra. Ele estava lá, longe da multidão, porque ele não podia se aproximar. Mas ele estava ouvindo. Isso encheu o coração dele, cara. Porque ele precisava de um milagre. Esse é o fato. Por que muitas pessoas rejeitam? Porque não precisam. Mas quando você necessita de uma intervenção de Deus, e aquele moço se aproximou, ele não podia fazer isso. E ele fez uma pergunta para Jesus. E você que está doente, compartilhe isto. Ou você que está me assistindo, se você conhece alguém que está doente, desenganada, compartilhe o que você está ouvindo para que ele ouça o que eu vou falar agora. Aquele homem se aproxima e faz uma pergunta para Jesus. Qual é a pergunta? A chave. Se tu queres, tu podes me curar. Tu podes me limpar. O que Jesus disse? Eu quero. Isso precisa entrar no coração daqueles que estão doentes. Eu quero. Esse eu quero tem que entrar no teu espírito, saber que a vontade perfeita desse Deus que é o nosso Pai é que você seja curado. Por isso que no Velho Testamento Deus se apresenta como Jeová Rafá, aquele que te sara. Eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Querido, aquele homem ficou purificado. Agora entenda o que Jesus disse. Vá ao sacerdote e oferte a oferta que Moisés definiu quando o leproso é curado. E até então, nenhum leproso tinha sido curado. Ninguém levou a oferta de gratidão pela cura no templo. Agora imagina aquele homem chegando no templo com uma oferta de gratidão com toda a família diante do sacerdote e falar: eu vim aqui para agradecer ao Eterno por ter me curado e aqui está a minha oferta. Mas o que você tinha? Eu era leproso. Espera aí, você está brincando comigo? Não, está aqui toda a minha família. Estou convivendo com a minha família. Eles sabem. Eu fui purificado. Você foi purificado? Você tinha lepra? Quem fez isso? Jesus fez isso. Quem é Jesus? Olha, eu não conheço muito bem. Ele mora em Cafarnaum. Um grupo de sacerdotes vai na casa de Jesus. Enche a casa dele para ouvi-lo. Eles não podiam falar nada, somente ouvir. E reconhecer se era o Messias ou não. 4 homens tiram o telhado da casa de Jesus e desce um coxo. Jesus olha para aquele homem e disse assim: perdoados estão os seus pecados. Isso mexeu, cara. Impactou aqueles caras. Aí eles ficaram razoando em coração: mas quem é este? Porque só Deus pode perdoar pecado. Esse homem não é de Deus. Jesus conhecendo o coração deles, eles não estavam falando nada. Jesus disse: o que é mais fácil dizer para vocês? Perdoados são os seus pecados ou dizer a esse homem: levanta-te e anda? O que é mais fácil? Vou fazer uma pergunta para o senhor, pastor. O que é mais fácil? Orar pelos enfermos ou curar os enfermos? Curar? Não. Orar? Orar é mais fácil. Ah, sim. Porque joga a responsabilidade a Deus. Se não tiver resultado... Sabia que Jesus nunca orou pelos doentes? Se não tiver resultado, fala que a culpa é do enfermo, que não teve fé. Exatamente. Jesus nunca orou pelos enfermos? Nunca. Esse é o fato. A Bíblia não diz para você orar, a Bíblia diz para você curar. Cura os enfermos. Limpe os leprosos. Ressuscite os mortos. Ele não disse para orar. Ele dá uma voz de comando. E o paralítico levou. Agora imagine aquele sacerdote, você que está nos assistindo. Imagine aquela casa cheia de religiosos, até a tampa, religiosos, ouvindo,
no coração questionando. De repente um coxo, numa cama, e o cara levanta, meu, na frente de todos eles. Que sinal maravilhoso, rapaz. Por quê? Ele disse, o que é mais fácil? Eu dizer, perdoados são os seus pecados, ou dizer, levanta-te, ande, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para curar e para perdoar. Eu digo, levanta-te. Por quê? Porque a fonte para o perdão é a mesma fonte para a cura. Esse é o fato. A obra da redenção, essa palavra que ecoa para a eternidade, está consumado. O mesmo poder, a mesma fonte que nos perdoa, é a mesma fonte que nos cura. Por que as pessoas têm fé para o perdão, mas não têm fé para a cura? Por isso que muitas vezes temos que pregar para nós mesmos. Como o Salmo 103, que Davi pega a alma dele, coloca na mão dele, fala assim, ó minha alma, porque tu estás perturbada dentro de meu peito. Porque é Ele que nos cerca de benefícios. Aí ele fala dos benefícios. É Ele que te perdoa, é Ele que te cura, é Ele que te prospera. Por que as pessoas têm dificuldade de crer na prosperidade? E falam tanta besteira? Por que as pessoas têm dificuldade de crer na cura divina? E falam tanta besteira? E por que as pessoas têm facilidade de crer no perdão? A fonte é a mesma. A mesma fonte que nos perdoa, nos cura e nos prospera. A obra da redenção perfeita está consumado. Agora imagina aquela casa. A fonte para a cura e para o perdão. Aí Jesus sai da casa dele. A Bíblia diz que vem 10 leprosos, irmão. E Jesus cura os 10. Agora não era um. São 10 leprosos. João capítulo 11. Jesus vai em Betânia. Lázaro está morto 4 dias, rapaz. 4 dias morto. Era um amigo dele. Por isso que ele disse, se creres verás a glória de Deus. Ele não está morto, ele vai viver. Ele chega diante do túmulo e disse, Lázaro, sai para fora. 4 dias. Uma testificação tremenda. João capítulo 9, um cego de nascença. Onde Jesus gospe no chão, cara. Se você for a Israel e falar de Jesus, os judeus gospem no chão. Porque é um sinal de maldição. Por que Jesus cuspiu no chão? Porque aquele cego passava diante das pessoas, as pessoas amaldiçoavam, cuspindo no chão. Porque eles reconheciam que era um homem amaldiçoado. Se eles gospem e amaldiçoa, agora Jesus vai cuspir e abençoar. Por isso ele cuspiu. Aquele homem pega o lodo, passa nos olhos, anda quase 1 quilômetro, irmão. Ele é curado, rapaz. Deus restaura a sua visão. Os religiosos pegam aquele cara, coloca numa salinha e fica questionando o rapaz. Quem fez isso? Chama os pais, ele é cego de nascença. Mas de repente ele dá uma resposta. Porque eles perguntam, você acha que ele é profeta? Se ele é profeta, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora estou enxergando. Tremendo, cara. Vai questionar uma pessoa que teve uma experiência com Deus? Vai falar de uma maneira incrédula para aqueles que tiveram uma experiência. Todo argumento humano cai por terra, irmão. Jesus o encontra no templo. Ele nunca tinha visto Jesus, mas ele conhecia a sua voz. E Jesus disse para ele, você crê no Filho do Homem? Quem é para que eu creia? É esse que fala com você. Ele o adorou. Sem questionamento, meu irmão. Porque teve uma experiência real. Aí Mateus diz que Jesus expulsa o demônio de um homem surdo e mudo. E quando Jesus faz isto, aí os fariseus que o acompanhavam falam. E é uma sentença. Esse homem expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios.
Eles reconheceram que tudo que Jesus estava fazendo eram demônios. Não era o dedo de Deus. Por que as pessoas falam tanta besteira? Sabe, querido, para você produzir o sobrenatural, é outro estilo de vida. É outro estilo de vida. Pergunta é essa, alguém assistindo o programa, alguns têm esse desejo de viver isso, os milagres, a cura, e até baseado nessa pergunta, eu lembro uma vesse que nesse dia que você foi na igreja batista, você falou assim, ó, todos serão curados. Eu falei, essa afirmação é forte. Você não falou que alguns dias, você falou, não, todos que estão aqui doentes serão curados. Porque eu creio. E aí, e como faz para ter esse ministério? Eu creio naquilo que a Bíblia diz. A vontade perfeita dele é que todos sejam curados. Você que está doente, você pode até morrer enfermo, mas a vontade perfeita dele é que você seja curado. Ponto final. Eu tenho experiência pessoal e na minha casa, meu irmão. Meu filho ficou entubado 3 meses. Por quê? Eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre isso, mas só voltando para terminar isso. Quando Jesus expulsa e aquele moço começa a falar, ouvir perfeitamente. Aí Jesus fala assim para eles, vocês estão enganados. Porque o reino das trevas não está dividido. Mas se eu expulso esse demônio pelo dedo de Deus, isto significa que o reino de Deus está presente. E o que vocês vão fazer com isso? Qual é a decisão de vocês? Porque muitas pessoas não conhecem a cultura do reino. Porque o céu é um país onde Deus habita. A terra nos pertence, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus nos deu autoridade e domínio sobre a terra. E Jesus veio resgatar, como segundo Adão, debaixo de o empoderamento do Espírito Santo, ele fez aquilo que Deus, o Pai, quer que seja feito. Domínio, autoridade, poder. Porque o reino é o governo de um país no nosso coração, no nosso estilo de vida, no nosso falar, no nosso agir. Agora, respondendo o que você perguntou para mim. Tá? Quando você cria uma atmosfera no teu coração, essa atmosfera que você cria no teu coração vai trazer a revelação da palavra rema no teu espírito. É isso que falta para as pessoas. O conhecimento da palavra revelada. Qual é a revelação, você que está nos assistindo, se você está enfermo? Qual é a palavra que há no teu coração sobre cura divina? Qual é o teu conhecimento revelado em seu espírito? Para que você possa se posicionar da maneira certa. Sabe, eu sempre falo assim, que a distância do nosso milagre é 1 palmo, da boca no coração. Romanos capítulo 10 está escrito, se creres com o teu coração, porque a palavra da fé está bem perto de ti em teu coração. Se creres com o teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, e com a tua boca confessar que Ele é teu Senhor, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Como você pode confessar algo que você não crê? Se a minha salvação está definida no ato de crer e falar, quanto mais vencer um câncer, diabetes, qualquer enfermidade que se levante, física, emocional, conjugal. Porque a única coisa que agrada o coração de Deus, pastor, é a fé. Eu amo a dimensão de oração. E eu oro muito. Tá? Mas eu conheço muitas pessoas que sobem um monte e ficam lá, descem e continuam com essa vida sem manifestação. Por quê? Porque há necessidade de um posicionamento de fé, irmão. Fé é a chave. Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito que sem fé, não sem oração, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aqueles que se aproximam dele devem acreditar que Deus é um Pai galardoador. Ele tem prazer em nos curar.
prazer em nos abençoar, prazer que você seja sarado, curado, próspero, abençoado. Eu creio em milagres porque eu creio no poder da palavra revelada. Está consumado. Ponto final. Ponto final. E muitas vezes eu falo assim, Jesus não vai curar hoje. E as pessoas falam, mas como? Porque ele já te curou. A cura divina foi liberada antes da criação do mundo, irmão. Pedro diz assim que o cordeiro foi separado antes que o mundo existisse. O sistema. Apocalipse, João diz que o cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Então Deus já deu a cura antes que o mundo existisse, a salvação. Isso é fantástico, é glorioso, é poderoso. Isaías 53 está escrito, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se ele já tomou, não nos pertence. O castigo que nos traz a paz. Paz. Como uma pessoa doente pode ter paz, irmão? Tira o chão dela. Porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Você já está curado. Esse é o fato. Agora, sabe de uma coisa? Eu amo, assim, estar lendo a palavra, meditando, comendo devagar. E muitas vezes meu espírito vai no texto. Esses dias eu estava no meu devocional, você que está nos assistindo, em João capítulo 6. Irmão, eu chorei muito. Eu chorei muito ali. E quando eu estava chorando diante de Deus, lendo a Bíblia, porque eu vi a decepção do coração de Jesus. Eu vi pela atitude dos seus apóstolos. E eu estava ali, e os meus olhos estavam vendo. Irmão, eu já li o livro de Hebreus milhares de vezes. E de repente eu fui no texto Hebreus 5:7. Leia para você ver. Está escrito: quando Jesus estava em carne, a sua oração, a sua intercessão, o seu clamor era banhado em lágrimas. Banhado em lágrimas. O clamor com fervor, com convicção. É uma ofensa a Deus não crer naquilo que Ele diz. Porque nós temos a mente, muitas vezes, moramos num país democrático, e você quer colocar a tua mente democrática nos princípios da palavra. Não funciona, irmão. É do jeito dele, da maneira dele. Em João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus ficou 3 dias com 20 mil pessoas. 3 dias. E a Bíblia diz que todos foram curados. Você já imaginou o que os discípulos, apóstolos, viram em 3 dias, irmão? Você que está nos assistindo, já imaginou você separar 3 dias onde a glória está presente, a presença manifesta? O que você vai ver em 3 dias? Estar ali com ele? O que eles viram? E de repente, Jesus queria experimentá-los. E ele se decepciona. E Jesus fala assim, olha, sirva essa multidão. Um dos discípulos viu a montanha da necessidade. E o outro viu a pequenez da provisão. Decepcionou o coração de Jesus. Porque eles não reconheceram a fonte que estava ali, irmão. É um evangelho racional, na mente, não no espírito. A fé funcional não é na mente, naquilo que seus olhos estão vendo, aquilo que você apalpa, mas aquilo que a palavra revela. A fonte do milagre estava ali, irmão. E eles não visualizaram o milagre. É o que acontece com muitos. Porque não reconhece a fonte. Jesus estava com eles. Viram as maravilhas, mas não reconheceram.
posicionamento errado, linguagem errada, pensamento errado. E eu me deparo com tantas pessoas que falam assim, eu tenho fé, mas falam da maneira errada, agem da maneira errada. É uma fé na alma, que não funciona, que não traz resultado. Eu creio no evangelho funcional. E você acha que eu vou perder tempo com pessoas questionando, falando coisas que não têm entendimento? Não. Um dia eu estava num culto ministrando, houve uma manifestação tão violenta, irmão. E um dos pastores que vieram me questionar, eu disse assim, querido, com todo respeito, quantas horas você ora por dia? Ele disse 15 minutos. Eu disse, então quando você orar 4 ou 5 horas como eu oro, então nós vamos falar no mesmo nível. Você acha que uma pessoa que ora 15 minutos vai entender uma pessoa que ora muitas vezes 10 horas? Vai entender? Não. O que você acha? Eu não sei quanto tempo você gasta com a presença diariamente. Mas você acha que uma pessoa é como uma grávida? Uma mulher que gera uma criança de parto natural. Você acha que uma adolescente vai saber o que vai acontecer com o corpo de uma mulher? Não sabe. Ela tem uma noção, mas não sabe. Grávidos conversam com grávidos. Compreende o que eu estou dizendo? Isso é muito importante, importantíssimo, glorioso, magnífico. Agora entenda o que eu vou falar. Tá? Isso é muito importante. Quando Jesus, tá, em João 6, viu a decepção dos discípulos, ele prega um sermão duro, irmão. Ele fala assim, aquele que não comer da minha carne não tem parte nesse ministério. Aquele que não beber do meu sangue não tem parte nesse ministério. A Bíblia diz que 20.000 pessoas abandonaram Jesus. Todos abandonaram. Porque eles viram os milagres, viram os sinais. Mas quando eles ouviram a palavra para que houvesse um posicionamento, eles rejeitaram. Quando eles viram 20.000 pessoas sendo alimentadas por um lanche de menino, e o que Jesus fez? Ele orou? Não, ele deu graças. Porque o milagre já estava lá. O que você tem que fazer quando você está doente? Agradeça a tua cura. Porque você já está curado. Pelas pisaduras de Jesus. Pessoas que tomam insulina, geralmente, quando o pâncreas não funciona, é porque houve um trauma na vida. Precisa de cura na alma, no coração. Eu falo sempre, quando você for aplicar, fale com a tua boca, crendo com o teu coração. Meu pâncreas é perfeito. Perfeito. E ela vai aplicar, vai dar reação. Por quê? Porque o pâncreas está perfeito. Estava em São José dos Campos ministrando. Vi uma menina de 9 anos com um lencinho no pescoço. Estava muito quente, cara. E ela estava com aquele lencinho, toda coadinha. Eu chamei ela e disse, querida, por que você está com esse lenço? Ela falou assim, eu não faço xixi. Por que você não faz xixi? Meus rins não funcionam. Ela levantou, tinha um catete. Meu irmão, sabe por que eu creio em milagres? Além de crer que o sacrifício de Cristo foi perfeito, eu sou pai, cara. Vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo. Se você é pai, você gostaria que teu filho tivesse câncer? Uma cadeira de roda, deprimido, angustiado, endividado, viciado. Qualquer pai que ama o seu filho quer que o seu filho esteja bem. Por isso Jesus disse para aquele leproso, eu quero. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos. Eu creio na paternidade de Deus. É a fonte para o milagre, cara. É a fonte para o milagre, meu irmão. O coração dele é como pai. E eu vi aquela menina, eu senti tanta compaixão, e eu tinha uma voz de comando. Eu disse, querida, vai no banheiro, você vai fazer xixi. Como uma criança. Ela creu, correu, começou a gritar dentro do banheiro, porque ela estava fazendo xixi pela primeira vez, irmão. Isso é glorioso.
Aí a avó que estava ali com ela, correu no banheiro, a avó foi impactada com a unção, e Deus encheu a boca dela de ouro, irmão. Se for no médico, o médico ficou doido, porque Deus colocou 2 rins perfeitos. Aleluia. Perfeitos. Uma voz de comando.